Querida igreja, boa noite. Nós estamos agora já na Epístola de Romanos e hoje nós vamos estudar o capítulo 2, versículos de 1 a 16. Essa carta foi escrita também pelo apóstolo Paulo, né? E se tornou assim o principal documento de teologia cristã. Explica tudo sobre o cristianismo, né? E algumas pessoas se convertem só em ler esta carta. E Lutero foi aquele que passou a crer em Jesus Cristo e confiar na salvação através da fé e não das obras. E Lutero teve a sua vida transformada. Nós também podemos ter a nossa vida transformada quando a gente lê Romanos. E o objetivo de Paulo, quando ele escreveu esta carta, é afirmar que Deus odeia o pecado e que ele deseja que todos sigam Jesus Cristo com palavras e atitudes. A carta para os romanos, representa uma mudança de vida para as pessoas que estão dispostas a admitir que são pecadoras. Todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Para aqueles que admitem que estão no caminho errado. E que esta carta do apóstolo Paulo, ele mostra o caminho correto. Eu quero agora ler os versículos iniciais do segundo capítulo, os versículos de 1 a 11, que diz o seguinte aqui: Por isso, você é indesculpável quando julga os outros. Parece que nós gostamos de julgar, não é? Precisamos amar mais e julgar menos. O apóstolo Paulo fala assim: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Não, todos nós seremos julgados por Deus. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Só a bondade de Deus, as suas misericórdias que se renovam a cada dia, vai nos levar ao arrependimento de nossos pecados. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então, a vida eterna para aqueles que aceitam Jesus Cristo, praticam o bem e fazem o que é bom na terra. Mas a ira, indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra, paz a todo aquele que pratica o bem. Aí ele coloca assim: ao judeu primeiro e também ao grego. Ao judeu, ao grego, se referindo a quem não é judeu. Ao grego, se referindo aos gentios. E nós somos gentios, não somos judeus. Então a salvação também é para nós. E alcançaremos assim a vida eterna, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Aqui realmente ele está explicando que a salvação é universal. Então esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo provavelmente por volta de 57 depois de Cristo, período em que Paulo estava em Corinto
durante a sua terceira viagem missionária. A carta de Paulo aos Romanos explica a doutrina da justificação pela fé e as implicações práticas para a vida cristã. Como deve ser a vida do cristão? Devemos ser gratos a Deus pelo plano de salvação e por isso devemos assim praticar a sua palavra. Não só conhecer a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus. A epístola é dividida em 3 partes. A primeira parte foi a que a professora Betânia falou ontem, é o problema humano do pecado. O pecado que nos afasta de Deus. A segunda parte é que a solução vem de Deus, a salvação, que vem pela graça de Deus, a justificação pelo sacrifício de Jesus Cristo. E a terceira parte da epístola fala a nova vida em Cristo, a santificação que devemos buscar. Então são 3 partes, o problema humano, a solução de Deus e finalmente a nova vida em Cristo. Os judeus acusavam os gentios, o Ari Weisbe ele fala isso, que os judeus acusavam os gentios de serem pecadores. Ao condenar os gentios por seus pecados, na verdade os judeus condenavam a si próprio também. Enquanto eles apontaram o dedo para... Quando a gente aponta o dedo para alguém, observe vocês, quando a gente aponta o dedo para alguém, outros 3 dedos apontam para nós. O comentarista fala isso. E os judeus ficavam apontando o dedo para os judeus, para os gentios, que eles eram pecadores, que eles eram idólatras, mas os judeus também eram pecadores. Em Romanos 2, de 6 a 11, nós vamos ver quando Paulo não ensina a salvação pelo caráter ou pelas suas boas ações, e sim a salvação pela fé, que leva ao arrependimento do pecador. Eu vou ler agora Romanos 2, de 12 a 16. Assim, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas que praticam a lei e que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei por si mesmo, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Então Deus vai julgar os segredos, aquilo que está no interior do ser humano, Deus julgará. Então quando Paulo afirma em Romanos 2,11, porque para Deus não há acepção de pessoas, quando ele afirma isso, esta declaração é uma ofensa para os judeus, porque eles se consideravam superiores. Você conhece alguém que se considera superior a você, a mim ou a qualquer um? Aquela pessoa que, nariz empinado, orgulhoso demais. Você conhece alguém? Aqui o apóstolo Paulo está afirmando isso, que os judeus se consideravam superiores aos gregos, aos gentios. E por isso, porque eles se consideravam escolhidos de Deus. Quando Paulo fala que o mais importante não era a lei judaica, e sim praticar esta lei. O comentarista bíblico ele afirma, não apenas julga os homens de acordo com a verdade. Deus não só julga de acordo com a verdade, Romanos 2,2. E segundo o seu procedimento, Romanos 2,6. Mas também julga os homens, os segredos dos homens. Como eu li em Romanos 2,16. Ele vê o que está no nosso coração. A nossa religião não deve ser de aparência, religião de rituais exteriores, como acontecia com muitos judeus, mas sim de atitudes interiores. A nossa religião é aquela que vem do coração,
do sincero coração que adora a Deus e crê em Jesus Cristo. Porque em outra versão eu li que Deus é bom, mas não é bobo. Ele sabe sim o que está passando no nosso coração. Que nós possamos assim ser justificados, nos arrepender dos pecados, ser justificados em Jesus Cristo, aceitar a salvação, entrar no processo de santificação, para que possamos herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua igreja, pelos estudos que nós estamos realizando, Senhor, que nós possamos crescer cada vez mais espiritualmente, Senhor. Nos abençoa, Senhor, e nos ajude a pregar a este Evangelho, anunciar Jesus Cristo àqueles que não te conhecem. É o que eu te peço nesta noite. Amém.